Alô? Falta de jeito. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Querido, nós estivemos hoje parte da manhã, um pedaço da tarde, muito gostoso. Os casados que estavam ali puderam experimentar coisas maravilhosas ali, mover do Senhor, agir de Deus, amém? E não terminou, continua, como foi dito aqui, o dia continua e nós queremos continuar ouvindo da parte do Senhor. Creio que nosso coração precisa estar constantemente aberto para estar ouvindo aquilo que Deus tem para nós. É algo que deixa às vezes a gente meio tenso, estar aqui, porque não só por estar em uma casa diferente, né? Ludmila perguntou, quer que te apresente? Quero ter a liberdade de dizer que eu já me sinto parte dessa a igreja amada que nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor. Já me sinto parte, envolvido pelos irmãos e querer mais e mais caminhar, seguir em frente. Isso é alegria para nós, mas sempre traz, né, uma certa tensão, porque vamos falar da parte do Senhor, daquilo que Deus colocou e tem colocado em nosso coração. Queridos, temos vivido tempos difíceis, tempo em que a iniquidade, o pecado tem nos assolado, tem nos pressionado. E isso não é um privilégio nosso, isso vem desde o início de todas as coisas. Nós precisamos ter essa certeza e precisamos também ter certeza de que Jesus, Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Eu costumo ter assim, quando eu vou estar trazendo a palavra, gosto, às vezes quando eu tenho contato com um grupo de louvor, estar trazendo, compartilhando alguns louvores, a qual vai estar trazendo já algo da parte de Deus, dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração para falar. E eu, todas as vezes que estou na presença do Senhor, estou na casa do Senhor, Deus me surpreende profundamente, porque os louvores entoados, ainda estava ali, Senhor, fala, confirma isso no meu coração, e os louvores entoados veio para trazer certeza ao meu coração. Eu ainda estava em outra igreja, às vezes eu falei assim, Pedro, ia falar para ele, falei assim, rapaz, traz louvor tal, e aí não deu para falar, e ele foi movido pelo Espírito para trazer o louvor que trouxesse uma tranquilidade para nós, porque eu creio profundamente que o louvor gera caminho para a palavra. Creio profundamente que o louvor começa a trabalhar o coração dos seus para estar pronto a ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Interessante que nós olhamos a palavra, ela sempre se renova. Eu não quero me alongar e quero trazer algo para os irmãos. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos estar compartilhando uma porção da palavra. Interessante que dali, eu sentado e vendo o pastor Israel pregando, e eu aqui agora falei assim, gente, mas como é que eu estou diferente? Ele tem toda uma didática, todo algo, o mover do Espírito na vida dele, pregando, eu falei assim, não vai dar para copiar não, mas eu sei o que Deus tem para fazer através da minha vida, e estar aqui nessa igreja, estar aqui com os irmãos e com o pastor Israel, isso cada vez mais ficou claro na minha vida, que Deus me usa do jeito que eu sou, e vai te usar também do jeito que você é. Amém? É do jeitinho que você é. Não tente ser igual ao pastor Israel, não tente ser igual a mim, não tente ser igual ao Pedrinho, não, seja você,
e Ele vai trabalhar na sua vida e vai te usar do jeito que você é. Porque Ele te conhece. Ele conhece o teu coração. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, a partir do verso 1: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? De modo nenhum. Como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos nele? Ou não sabeis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhantes na sua ressurreição. Pode tomar o seu assento. Algo me chama a atenção aqui nesse texto, e tem me chamado a atenção, porque muitas das vezes, querido, nós flertamos com a graça, e já foi dito aqui, a graça não é de qualquer jeito, e achamos que pecar mais gera mais graça. Isso pode gerar até aqui um entendimento assim, no verso 20 aqui, capítulo 5, a lei foi introduzida para que a ofensa fosse ressaltada, porém, aonde abundou o pecado, a graça transbordou. E podemos achar que não, se eu pecar mais, tem mais graça. Não, querido, não é isso. Pode nos levar a pensar no seguinte: se o evangelho da graça ensina que o pecado do homem permite a Deus demonstrar ainda mais a sua graça, acaso não sugere então que devemos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, queridos. E ele vai dizer isso no 2, de modo nenhum. De modo nenhum. E vamos ver aqui, nesse texto, algumas respostas do Senhor para nós, no que diz respeito a morrer para o pecado e viver para Cristo. Afinal de contas, houve um momento crucial, a ida de Cristo à cruz, a morte dele e a ressurreição no terceiro dia. Sangue derramado por mim e por você. E nós vamos ver aqui porque precisamos tomar um posicionamento. Não podemos, a partir de uma decisão de estar em Cristo Jesus, viver ainda na velha carne, viver ainda de forma pecaminosa, ou ainda muitas das vezes sentir sabor no pecado, ou até desejá-lo. E quando nós nos deparamos com esse texto, precisamos ter algumas convicções, precisamos ter algumas certezas. E eu vou trabalhar, eu li até os 5, mas eu vou trabalhar até o 23 aqui com os irmãos. Quero pensar aqui junto com os irmãos a respeito da graça e do pecado, querido. Aqui vai dizer, não podemos permanecer no pecado, pois estamos unidos com Cristo. Há uma unidade nossa com Cristo, e Jesus nos dá uma razão, do versículo 1 ao versículo 11. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? E ele diz, de modo nenhum, como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos nele. Morremos para ele, queridos. Morremos em Cristo Jesus. Morremos para o pecado, do verso 4 ao 6, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Nós precisamos entender isso, morremos para o pecado. Você entendeu isso? Você morreu para o pecado, amém? Porque você morreu em Cristo Jesus. Você morreu nele. Cristo morreu em nosso lugar.
Vamos caminhar um pouquinho aí. Romanos 3, verso 23 ao 25, vai dizer assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus expôs como propiciação por seu sangue, mediante a fé, para manifestar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a tolerância de Deus. Cristo morreu para que eu e você tivéssemos a liberdade de viver uma vida plena com Ele. Esse é o projeto. Nos ligar novamente a Deus. A morte de Cristo, para nos ligar novamente a Deus, precisava limpar cada um de nós, tirar todo o pecado. Porque assim como fomos criados lá no início de todas as coisas para viver eternamente, porque éramos perfeitos, mas a partir do pecado, da desobediência de Adão, entramos em uma linha de pecado contínuo, e só Cristo poderia trazer de volta essa possibilidade de estarmos junto de Deus novamente. E no batismo morremos com Ele. É interessante que há um desejo muito grande de muitos: eu quero me batizar, eu quero estar ali, descer as águas. Mas para muitos, é só um descer e subir na água. Não entende que simbolicamente agora ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. E se ele vive em Cristo, ele precisa entender, nós precisamos entender que não podemos mais viver na prática do pecado. Não podemos mais andar de forma errada. Porque no batismo crucificamos o velho homem. Isso precisa estar claro para mim e para você. Se você, querido, morreu com Cristo, o velho homem precisa sumir. Ele não pode mais aparecer. Muito embora em muitas situações, João, às vezes parece que o velho homem tenta vir à tona. Mas como nós aprendemos na quinta-feira, isso só é possível, cada vez mais, mortificar o velho homem é estar na presença de Deus. Santíssimo lugar. Aprendemos hoje pela manhã, para ter um casamento agradável ao Senhor, que glorifique o Senhor, principalmente nós, homens, precisamos cada vez mais estar na presença de Deus. E isso vai cada vez mais confirmar a nossa vida longe do pecado. Confirmar cada vez mais que eu morri em Cristo Jesus. Valorizar profundamente essa morte de Jesus. E Jesus aqui dá uma razão nesse texto para nós. Segundo, Jesus nos faz um apelo. Não precisamos, pois o domínio do pecado foi rompido pela graça. Versículo 12, portanto, que o pecado não reine em vosso corpo mortal, de modo a obedecerdes às suas paixões, nem ofereçais os membros dos vossos corpos como instrumento da injustiça ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como vivos que vieram da morte para a vida, e lhes ofereçais os membros dos vossos corpos como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sobre a lei, mas debaixo da graça. Existe uma graça, querido, para te fortalecer. E foi com alto preço. Preço muito alto. Um preço que nós não conseguimos pagar. Eu vou buscar dia após dia santidade para a minha vida. Você vai buscar dia após dia santidade. Viemos aqui na terça-feira, culto de oração e buscando o Senhor, mas nada que façamos vai conseguir pagar o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz. O gostoso é que a graça nos alcançou.
E aí nós experimentamos uma vida plena. Aqui, como diz o texto, no verso 4 do capítulo 6, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus, do Pai, também vivamos em novidade de vida. Você quer viver novidade de vida? Morra com Cristo, todo dia. Todo dia. E se nós que já morremos com Cristo, querido, não tem como não viver novidade de vida. Tem, Marcelo? Não tem. Porque todos os dias o Senhor vem e traz algo para nós. O Senhor vem e fala ao nosso coração. Ele vem e nos dá direção. Por quê? Intimidade e entendimento que nós morremos com Ele. Não devemos deixar o pecado reinar em nós, no nosso corpo mortal. Aqui nessa vida não podemos permitir isso. Se morremos com Cristo, não podemos permitir o pecado nos dominar. Esse domínio foi encerrado no Calvário pela morte. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, querido. Amém? Não tem mais domínio, desde que Jesus reine na sua vida. Desde que Ele seja Senhor da sua vida. E Ele sendo o Senhor, Ele é Salvador. Porque Ele só pode nos salvar se Ele for Senhor. Por mais que Ele tenha todo o poder, Ele não quer marionete, Ele quer homens e mulheres de Deus, que creem profundamente no seu poder. Ele quer isso de nós, Ele espera isso de nós. Não devemos oferecer os nossos corpos para serem usados como armas da maldade. O verso 13 do capítulo 6. Querido, muitas das vezes nós esquecemos quem somos, o preço que foi pago, e emprestamos nossos corpos, membros, para fazer a maldade. Muitas das vezes que tiramos os nossos olhos de Jesus, tiramos o nosso entendimento de que fomos sepultados com Cristo, nós erramos, falamos algo contra alguém, damos o nosso corpo para servir de instrumento de injustiça, falamos, praticamos, pensamos. Isso não faz parte daquele que morreu com Cristo, mas o Senhor nos dá Ele faz esse apelo para nós, para que não venhamos a oferecer os nossos corpos como instrumento de injustiça ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como vivos que vieram da morte para a vida. Precisamos abandonar profundamente aquilo que vivíamos. Eu não posso mais, outra vez conversando com um amigo, eu falei, tem gente que às vezes quando vai dar testemunho da sua vida passada, vida de pecado, parece que ele compartilha com um prazer. Não sei se você já viu isso. Vai dar um testemunho, mas eu fazia isso, eu era assim, fazia, rapaz, não era fácil não. Ele compartilha com prazer, ao invés de compartilhar chorando porque estava morrendo. Querido, todo mundo tem um passado. Eu tive um, não nasci em lar evangélico. E se não fosse a minha esposa que está ali, certamente eu não estaria aqui. Nem sei se estaria vivo. Mas a graça me alcançou. E se ela me alcançou, eu tenho que olhar para o meu passado e apagar ele, porque o próprio Senhor não se lembra mais. Então não posso viver desse jeito, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender que Ele quer que eu viva uma vida nova. Há um desejo em Cristo que eu tenha novidade de vida, há um desejo no Senhor. Nós devemos entregar todo o nosso ser a Deus. O pecado não pode ter domínio sobre os que nascem da água, mortos em Cristo, não pode.
Não podemos, querido. Se lemos esse texto e não consegue entrar na nossa mente, algo está errado. Algo está errado, eu não estou conseguindo entender o que Jesus fez na cruz. Quando estávamos ali adorando e falando de Jesus, eu fecho o olho e começo a ver, a voltar lá no sacrifício de Jesus, o que Ele passou por mim. Tem um filme, querido, que é só o momento da crucificação, Paixão de Cristo, produzido por Mel Gibson. Todas as vezes que eu vi algumas vezes, não tinha como não me derramar, não tinha como o coração ficar doendo, porque Ele passou tudo aquilo por mim e por você. Ele espera que você tenha novidade de vida, mas também espera que você entenda que há uma morte junto com Ele. Se não morrermos junto com Ele, não vamos conseguir vencer o pecado. Não venceremos o pecado, porque o velho homem foi crucificado com Cristo. Verso 6, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Querido, se você morreu com Cristo, você não é mais escravo, você é liberto. Você é liberto. Se alegre com isso, agarre isso, como diz o outro, com unhas e dentes. Você é liberto em Cristo Jesus, o pecado não te domina mais, ele não te aprisiona mais. Porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sob a lei, mas debaixo da graça. Existe uma graça sobre a sua vida, e o pecado não pode te dominar mais. Então não viva de qualquer jeito. Viva para a glória de Deus. Hoje falamos aos casados, homens lá, os casados, para que os casados vivam para a glória de Deus, mas na nossa individualidade cristã também precisamos ter esse entendimento. Eu preciso viver para a glória de Deus. Na minha individualidade como servo do Senhor, eu preciso refletir a glória de Deus. Precisam ver Cristo na minha vida, precisam ver o fruto do Espírito na minha vida. Precisam ver, porque se não for assim, eu não sou conduzido pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 14 vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus, amém? Amém? Então você é guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus não te conduz, não guia a sua vida, Ele não é soberano, Ele fala e você não entende, e você não obedece, algo está errado, algo não encaixa. Queridos, alguns usam a graça para permissão de pecar. Às vezes você encontra com alguém e você vai, querido, sua vida não está legal. Há alguém que pode trazer uma vida melhor para você. Aí você, não, eu sei, pode deixar que eu vou lá na igreja. Ainda não chegou o meu tempo. Ainda está na vontade de Deus. A última resposta que eu dei, querido, a vontade de Deus aconteceu há 2000 anos atrás, mais ou menos. É hoje, é ontem que o Senhor quer cuidar de você, não é daqui a 5 anos. Então, quer ainda viver na prática do pecado, quer ainda viver no domínio desse mundo, não quer viver uma vida verdadeira com o Senhor, novidade de vida. Isso muito entristece o nosso coração, imagine o nosso Deus. A graça não é uma brecha para pecar, querido. Verso 2, ele vai dizer aqui, quando fala sobre o pecado, se pecar mais, tem mais abundância, ele de modo nenhum. De modo nenhum.
A matemática do Senhor não é essa. Não é assim que funciona. E a quem não estamos nos entregando? A Deus para o bem e servi-lo, ou ao pecado para o mal e servi-lo? Vemos aqui também a palavra nos dando uma ordem, Jesus nos dando uma ordem: não devemos, pois nos colocaria novamente sobre o jugo do pecado. Verso 15 ao 19 do capítulo 6 de Romano. Por quê? Pois que pecaremos só porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que sois escravos daquele a quem vos apresentais para obedecer como servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora tenhais sido escravo do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino que vos foi entregue, foste feitos servos da justiça, depois de libertos do pecado. Uso argumentos humanos por causa da vossa limitação humana, assim como apresentastes aos membros vossos corpos como escravo da impureza e iniquidade, que leva à iniquidade. Apresentai-os agora como escravos da justiça para a santificação. O ensinamento ou a doutrina deve gerar atitudes corretas. Quando olhamos para a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, precisa vir claro em nosso entendimento o que Ele quer para nós. Em resposta ao fato de terem sido libertos do pecado, ou seja, deixando de ter uma natureza pecaminosa ou de pecar. Verso 18: foste feito servo da justiça, depois de libertos do pecado. Em Cristo Jesus fomos libertos. E é isso que nos vai dar novidade de vida. E temos uma advertência que precisamos considerar. Não é prudente, pois terminaria em tragédia, ser dominado pelo pecado. Deixar o pecado dominar a nossa vida pode trazer grandes tragédias. Pode nos levar à morte. É interessante que nós vemos muitas pessoas assim, totalmente dominada pelo pecado, totalmente envolvida pelas coisas desse mundo. Quando nós caminhamos, irmãos, quando nós entendemos que precisamos de Cristo, a nossa vida precisa mudar. A nossa vida precisa tomar um rumo diferente. O nosso comportamento precisa mudar. A nossa fala precisa mudar. O nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir precisa mudar. Porque antes de Cristo, a nossa vida era regida pelo mundo. Hoje, a moda da televisão tem entrado dentro da casa, nos lares evangélicos. Pessoas de Deus têm se permitido ser dominado por isso. A última agora eu vi um videozinho sobre um novo, um negocinho que bota na cabeça aí, de uma tiara, né? Eu não uso esse negócio, não sei como é que é. De uma atriz global. Ela é envolvida com o espiritismo. E ela fala isso claramente. E ela usa na cabeça esse adorno. E tem muita gente usando. E espiritualmente, querido, é um domínio na mente. E eu vi crente usando. E quando nós falamos, muitas das vezes, não é assim não. Querido, há um envolvimento espiritual muito sério, muito forte com cada um de nós. É Cristo Jesus, a graça do Senhor, o Espírito Santo. Não vivemos só naturalmente. Isso precisa estar claro para nós. Se temos uma vida em Cristo, precisamos viver como Cristo. Não tem como viver diferente. Não é prudente, senão terminaria em tragédia, viver na prática do pecado.
E quais são os frutos de uma vida sem salvação? Restantes da prática das quais os cristãos agora se envergonham. Querido, o pecado tem que envergonhar o cristão. O cristão tem que sentir vergonha. Se possível, nojo. Não, isso aqui não, de jeito nenhum. Aquilo que desagrada o Senhor, não podemos negociar, e muitas das vezes nós, negociamos. Eu estava num lugar, e uma pessoa disse assim: eu vou mandar um negócio aqui para você, um vídeo aqui para você. Você é religioso? Você é o quê? Não, eu sou cristão, querido. Ah, então pode deixar que esse aqui não... Pessoal, não manda, porque não tem negócio. Eu não pactuo com o pecado, querido. Eu não negocio, porque o preço foi alto para que eu fosse liberto do pecado. E eu não posso voltar mais a ele. E às vezes nós perdemos esse entendimento, sendo manipulado, queridos. Quando somos manipulados pelo inimigo, pelo diabo, tem gente que tem até dificuldade de falar esse nome, tem medo. Precisamos ter medo não. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. E esse que caiu está sob o domínio dele. E se estamos ligados a ele, queridos, somos guardados por ele. Esse domínio, o inimigo vai manipulando. Você já viu as pessoas que são manipuladas pelo inimigo? Presas no pecado, tem uma fisionomia cansada. Parece muitas das vezes desesperado, sem esperança. Você vai conversar, ele está amargurado. Ele prejudica pessoas. Vive de forma desagradável. Eu digo isso por muita propriedade, que o meu irmão mais velho era envolvido com o espiritismo. Graças a Deus, hoje ele é um servo do Senhor. Graças a Deus, não só ele pode dizer que ele e a casa dele servem ao Senhor. Era ele, a esposa e a filha envolvida com o espiritismo. E hoje eles servem ao Senhor. E a fisionomia é uma fisionomia acabada. Algo diferente. Ao passo de que quando você tem se apresenta com alguém que serve ao Senhor, a fisionomia é outra, querido. Não tem mais aquele peso do pecado. Não está mais aprisionado pelo inimigo. Então ele se sente livre. Você percebe quando nós vemos na televisão uma reportagem lá de alguém que estava preso, e lá dentro, quando é entrevistado, ele está lá triste, e lá naquela coisa, quando sai, é alegre, é assim, querido, o domínio do pecado, ele traz em si tristeza, amargura, e quando nós somos livres em Cristo Jesus, também é gerada uma alegria sem precedentes. Nós nos alegramos simplesmente, não há o que tire a nossa alegria constantemente, não há tribulação, não há dificuldade, querido, que vai tirar a nossa alegria. Os que estão firmados em Cristo não perdem a alegria. Amém? Dificuldade tem, nós sabemos disso. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas ele também dá saída. Tem bom ânimo, porque eu venci, e se eu venci e você estiver comigo, você vai vencer também. Você vai vencer. Você vai vencer o pecado, você vai conseguir passar por ele. Ele não vai ter sabor para você, muito pelo contrário, você vai ter nojo do pecado, porque o seu coração vai estar tendencioso a agradar aquele que morreu por você. Esse texto, ele moe cada um de nós.
Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É a palavra do Senhor, nós iremos viver com Ele. Enquanto aqui, vivemos com Ele, amém? Porque a palavra dele diz que onde há 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali Ele estaria. E Ele está aqui. Podemos não vê-lo, querido, mas Ele está aqui, é a palavra dele. Se cremos nisso, temos a convicção que Ele está presente. E não precisa muito movimento, porque onde há paz, há a presença de Cristo. Há a presença do Senhor, onde há harmonia, onde nós não precisamos andar pisando em ovos para falar com o irmão, né, Heraldo? A gente dá um abraço, um ósculo santo, né? Tem gente que tem preocupação de abraçar um irmão e dar um ósculo santo. Tem preocupação não, querido? O ósculo santo, um beijo santo, isso era a prática dos homens de Deus. Amém? Nós não podemos ter essa preocupação não, porque nós viveremos com Ele. Somos conhecedores de que Cristo, tendo sido ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre Ele. E se não tem sobre Ele, muito menos sobre nós, se morremos com Cristo Jesus. Porque morrendo para o pecado, morreu uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Eu quero viver para Deus, querido. Você quer viver para Deus, amém? Eu quero viver para Deus. Eu preciso viver para Deus. Preciso trazer isso para o meu coração dia após dia. Entenda isso, querido. Porque quando eres escravo do pecado, estavas livre da justiça. Não havia justiça. Que fruto colheste daquilo que agora vos envergonhais? Pois o fim dele é a morte. Fruto do pecado, querido, é morte. Por mais que muitas das vezes não pareça, fruto do pecado é a morte. Agora, no entanto, já que fostes liberto do pecado e feitos servos de Deus, colhei fruto para a santificação, cujo fim é a vida eterna. Há um fruto para ser colhido, querido. Busque santificação e você vai colher frutos com o Senhor. Ele vai estar cuidando de você, você vai prosperar, você vai experimentar o melhor de Deus. Mas para isso precisamos entender algumas coisas. Se queremos edificar verdadeiramente um corpo a qual passa por tribulações, por adversidades, precisamos entender que morrer com Cristo é largar a nossa vida mesmo, abandonar a nossa vida. Não vivemos mais nós. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso precisa ser uma verdade. Precisa acontecer em nós. Precisa ser fortalecido em nós cada vez mais. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos diante de dois senhores constantemente, queridos. O pecado e Deus. O pecado vira e mexe e bate a porta. A iniquidade vira e mexe, bate a porta, tentando tirar de nós o selo, tentando fazer com que a gente erre o alvo, querido. E é assim. A iniquidade, andar fora das leis de Deus, é um oferecimento aqui, é uma proposta ali, é uma palavra acolá, é sempre tentando fazer com que percamos a nossa vida
a vida que já conquistamos em Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 6, vai dizer o seguinte, vamos dar um pulinho lá, Lucas 6, 46. Aqui ele vai trabalhar os fundamentos, para que possamos firmar verdadeiramente a nossa vida no Senhor. Estando mortos em Cristo, entendendo isso, e ele vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Queridos, nós estamos, se você parar para fazer uma continha, se você tem, eu não vou fazer aqui a conta, mas 10 anos de cristão, de servo do Senhor, quantas vezes você esteve aqui, ouvindo a palavra de Deus? Quantas vezes você esteve aqui, ouvindo instruções para a sua vida, para que você experimentasse uma vida melhor, uma novidade de vida? Quantas vezes? E muitas das vezes parece que nós nos encaixamos nesse versículo: Senhor, Senhor, mas nós não obedecemos. 47 vai dizer: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Nós precisamos, querido, ouvir a palavra do Senhor e viver ela profundamente, viver ela com todas as nossas forças, matar o nosso eu. Eu sei que é difícil, não é fácil não, Heraldo, matar o nosso eu não é fácil não. Mas eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou hoje. Você sabe quem você era, e você sabe quem é você hoje em Cristo Jesus, como Ele mudou sua vida. Então, é muito claro que está em Cristo Jesus a mudança, amém? Pouco tempo aqui em São Fidélis, Geraldo, gente pequenininha igual a nós assim é invocado, né? Os mais grandes tiram uma onda porque é grandão, aí a pessoa já tem até medo. Pastor Israel é grandão assim, então a pessoa quando vai querer tirar farinha, já fica mais preocupado, que já, né, é de cima para baixo, né? Nós somos pequenininha de baixo para cima. Eu estava no Banco Itaú, botei o cartão ali para ver tirar uma farpelazinha, um dinheirinho. De repente, eu tomei um tapa no pescoço. Mas, Heraldo, imagine um tapa. Você que gostava de dar uns, né? Imagine um tapa bem encaixado, Rick. Bem encaixado. Você que é grandão, acho que pegou de cima para baixo, eu pequenininho. O camarada encheu a mão e mandou. Eu cheguei a baixar, eu botei a mão aqui assim, eu disse: Jesus. Se é antigamente, essa palavra não ia sair da minha boca. Olhei para ele assim, ele, não é você não, que eu me enganei. Você está rindo porque não foi você que tomou esse tapa no cangote. Mas, querido, ali, eu glorifiquei a Deus, porque eu consegui ver o fruto do Espírito na minha vida. Porque se algum tempo atrás, na minha época de militar, que eu servi o quartel durante quase 5 anos, eu não fazia Krav Maga não, eu fazia Hapkido, é parecido com boxe tailandês. No quartel uma vez, sem fruto do Espírito, a gente punia alguns militares que faziam a gente dormir no quartel. Eles faziam alguma coisa lá e a gente ficava de pernoite por conta de alguns, fazia bagunça lá. Os que se atreviam a fazer isso, eu menorzinho, me juntava com 2 maiores, que eu não sou bobo nem nada. 2 camaradas desse tamanho de rico, assim, grandão. Um trabalhava no rancho, aliás, os 2 trabalhavam no rancho. E quando aquele soldado que tinha feito
algo que nos prejudicasse. Ele estava dormindo. E aí a gente fazia a famosa manta, tampava ele com cobertor, segurava o menino, e era muita palmada, mas muita palmada. Palmada com vontade. Eu não sou pastor Israel, eu fico, né? Muita palmada no sujeito. E aí um dia, um desses me viu sozinho no vestiário, eu só de short, sozinho, eu não estava com a minha segurança particular. E aí ele olhou assim, cabo, senhor, né? Você está aí, sozinho, antes dele terminar a sílaba, inho, eu dei com o pé nos peitos dele, joguei ele dentro do armário. Ele bateu, voltou, dei outro. Eu falei assim, estou sozinho, mas é só tentar a sorte. Isso era o Paulo antigo. E quando eu estava no banco e tomei esse tapa, e eu consegui olhar para o agressor, antes disso falar, meu Deus, Jesus, e não vi no meu coração uma ira tal, que olhasse para ele, e entrasse por dentro dele, jogasse ele lá na vidraça, mas você é só graça, isso é graça, isso é transformação, querido, isso é transformação. Um dia eu vou poder dar mais alguns testemunhos sobre a minha vida aqui. Mas eu sou fruto da graça. Eu sou fruto do mover de Deus. Eu sou fruto de morrer com Cristo. Porque eu fui liberto do pecado e você também foi. Amém? Então precisamos viver novidade de vida. Você precisa viver novidade de vida. Se você morreu com Cristo, querido, não peca mais. Porque aquele que tem poder para te libertar, morreu na cruz para que você fosse liberto. Não peque mais. Conta de 1 a 200 mil, se for o caso. Tem gente que fala assim, então aquele texto que se bater na minha face, eu dou outro lado, querido. Vamos ler o texto. Né, Heraldo? Vamos ler o texto. Logicamente que nós precisamos entender que precisamos ter um olhar de Cristo. Foi isso que eu fui levado a fazer, não por mim, mas porque eu me submeto à vontade de Cristo. Olhei para ele e falei assim, paz, cadeira, hein? Não. Isso fora agressões verbais, fora pessoas que tentam puxar o seu tapete, fora palavras que denigrem a sua imagem. Mas nós só conseguiremos passar por isso se verdadeiramente morremos com Cristo. Você morreu com Cristo, amém? Amém, querido? Então viva novidade de vida. Novidade de vida para mim e para você. Novidade de vida para você, querido, todos os dias, quando você vai dormir, quando você acorda, as misericórdias do Senhor se renovam e há novidade de vida. Há coisa nova para você, há coisa diferente para você naquele dia, durante todo o dia. Mas eu preciso entender que o Senhor precisa me conduzir. Eu preciso morrer. Não é fácil, não. Mas se entendermos a palavra do Senhor e obedecer o Senhor, certamente conseguiremos glorificar o nome do Senhor. Eu estava em Campos, fazendo exame, e não é para, como o pastor comenta aqui, não é falsa modéstia, não. Nós vemos o mover de Deus em nós. Amém? Eu conversando com uma ovelha que está quase chegando no tempo de ser ex-ovelha, lá da igreja em Chave do Paraíso. E ela conversando, a gente conversando, pastor, a gente viu lá no Senhor, se o Senhor pregasse sobre fruto do Espírito, especificamente sobre domínio próprio,
O Senhor não precisava falar nada. A sua vida mostra isso. Eu olhei para ela e falei, Senhor, como é bom poder ver isso. Como é maravilhoso entender que o Senhor tem senhorio na minha vida. Como é bom poder sentir o mover do Teu Espírito na minha vida, porque de mim mesmo eu não conseguiria. Graças a Deus tenho deixado algumas coisas lá. E é assim a vida do cristão, querido. Aonde você passar, alguma coisa tem que ficar. Aonde você passar, algo de bom tem que ser plantado. Algum fruto do Espírito precisa ser visto, aonde você estiver. Ali no Elvio de Costa, umas criancinhas, pastor, ora por mim, desse tamanhozinho assim. Lá no Elvio, você já trabalhou lá já. Eu fico lá, a criançada deixa a gente com a cabeça quente. E corre para lá, e entra no banheiro, tranca a porta, sai por baixo, aí você vai, a porta está trancada, você tem que dar um jeito para abrir. Mas, para a glória de Deus, algo está sendo plantado. Que algumas vezes a pessoa, pastor, estou com uma situação e começa a conversar. E aí você planta. E aí você deixa algo. Eu comecei, estou encerrando aqui, queridos, eu comecei lá de manhã. E aí eu conversava com as crianças lá, no turno da manhã, depois que eu fui para a tarde. E de manhã ele me chamava de tio Paulinho. Eu ia lá para o refeitório com eles e começava lá, e tio Paulinho. Aí conversava, aí que negócio de queda de braço. Aí eu, vamos lá, e eu fazia com eles. Acabava de almoçar, eu, tá ganhando. E ali, eu saí da tarde, ele me viram uma vez, eu cheguei lá para deixar Mateus. E aí me viram, o tio Paulinho, saíram de dentro da escola, eu tive que descer, e lá que eles iam atravessar a rua para falar comigo. Querido, carinho, cuidado, amor com eles. O que você tem deixado aonde você passa? Qual o rastro? Tem uma história de um rei que ele foi tão ruim que não deixou saudade nenhuma. Nem enterrado junto com os pais foi. Ruim. Imagina um cara ruim, Heraldo. Tem gente pior do que a gente. Aliás, tem uma frase do pastor que eu andei muito junto. Pastor, a gente não é bom não. É que o pessoal é muito ruim. Querido, quando nós andamos com Cristo, algo diferente precisa acontecer. Amém? Algo diferente precisa acontecer. Pode subir aqui o povo aqui. Algo diferente vai acontecer. Precisa acontecer, porque Romano vai dizer que a palavra é o poder de Deus para a transformação. E quando eu estou diante da palavra, algo precisa acontecer. Algo precisa chegar até mim, até o meu coração e mudar alguma coisa dentro de mim. Se você morreu com Cristo, viva com Cristo. Tem novidade de vida, muita novidade de vida. Amém? Muita novidade de vida. Com Ele há novidade de vida, a coisa nova. Todos os dias a coisa nova. Com Ele há sempre esperança, sempre alegria, sempre mover. Há sempre algo novo. Com Ele há algo assim, querido. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Sempre vai ter algo diferente para você, porque a palavra dele se renova. A vontade dele vai se renovando na minha vida e na sua vida. A alegria que vem dele nos fortalece. O mover do Espírito dele vem e nos impulsiona e diz quem somos. Contraria qualquer estatística. Muita gente, não sei, não conheço todo mundo aqui, mas tem gente que nós olhamos, isso aqui não vai demorar muito, não vai estar mais nessa terra, e hoje serve ao Senhor, prega o Evangelho, querido. A estatística se perde a referência com o Senhor, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Aleluia. E se você está aqui e foi alcançado pela graça, querido, glorifique a Deus.
Alegre o Senhor com os seus lábios. Cante ao Senhor, porque você foi elevado a viver uma novidade de vida. Você pode se colocar de pé. Adore o Senhor. Tu és real. Querido, há novidades. Saia daqui com esse entendimento hoje. Você morreu com Cristo. Vou me entregar. Cristo é seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Ele que vai estar sempre contigo, cuidando de você. Você é verdadeiramente especial. Não há ninguém igual a você. Abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. Adore, querido. Adore o Senhor. Se alegre no Senhor. Não fica preocupado com quem está no seu lado, não. Adore o Senhor, porque você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre do pecado. Você é livre para viver uma vida com Cristo, para viver uma vida nova, para viver uma vida com o Senhor. Você é livre. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, nesse lugar, tu és real. Ele é real. Amém? Ele é real. Ele é real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ah, Ele é a sua herança, querido. Ah, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Viva a novidade de vida, querido. Saia daqui entendendo isso. Há o melhor de Deus para você. Há o melhor de Deus para a sua vida. Há algo novo para você experimentar em Cristo Jesus. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia para que você tivesse vida e vida em abundância. Entenda isso, querido. Não é uma história. Não aconteceu uma historinha. Aconteceu uma realidade. O Filho de Deus veio até nós, viveu em nosso meio, morreu
ressuscitou ao terceiro dia. Ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer o melhor para mim e para você. Novidade de vida, grandes coisas, querido. Mas você precisa entender e deixar Ele ser Senhor da sua vida, deixar Ele conduzir a sua vida. Seja filho, experimente a paternidade em Deus através de Cristo Jesus. Aleluia, feche seus olhos. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Deus, nos ama tanto. Um amor que nos constrange, um amor que nos leva a entender, oh Deus, que o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para sempre. Obrigado pela tua palavra. Oh Deus, continua trabalhando essa palavra em nosso coração. Continua trazendo, ó Deus, em nosso coração o entendimento que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus. Senhor, continua trabalhando em nós essa palavra, selando essa palavra no nosso coração, para entendermos que morremos com Cristo, que ressuscitaremos com Ele, que estaremos vivendo uma vida na glória com Ele. Senhor, ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a viver uma novidade de vida. Ajuda-nos, ó Deus. Como é bom, como é maravilhoso viver sabendo que há um Deus poderoso cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos, alegres, jubilosos na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, queridos. Dê a mão ao teu irmão aí que está do teu lado. Vamos orar junto aqui. Aleluia, encerrando mais um culto, um dia super especial. Aleluia. Comece orando por esse irmão que está do teu lado aí. Ore pela vida dele, ore pela semana. Ministre vida, ministre paz, ministra vitória sobre a vida dele. Isso, oh Deus, aleluia. Minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale, vamos lá. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe.
Vão em paz. Até terça-feira, se Deus quiser, aqui na sala de oração. Amém?